Olá, meu nome é Márcia Wang Matsuoka, médica ultrassonografista da FIDE, e eu vou comentar com vocês sobre ultrassonografia de quadril pediátrico, suas práticas, definições e fatores que influenciam na qualidade dos exames. Antes de conversarmos sobre o exame propriamente dito, gostaria de lembrar algumas definições sobre o tema. Então, atualmente, tem-se preferido utilizar o termo displasia do desenvolvimento do quadril, com a sigla DDQ, no lugar da luxação congênita do quadril LCQ, pelo fato da displasia abranger níveis mais variados da doença. Na subluxação do quadril, a cabeça femoral está deslocada de sua posição anatômica normal, mas ainda mantém algum contato com a cavidade acetabular. Na luxação do quadril, não ocorre nenhum contato entre a cabeça femoral e a cavidade acetabular, enquanto que no quadril instável, a articulação se apresenta reduzida na posição anatômica, mas é possível provocarmos a subluxação ou a luxação da articulação. Esse esquema mostra muito bem essa questão do encaixe da cabeça femoral na cavidade acetabular. Então, nessa primeira imagem, é possível identificarmos então o encaixe perfeito da cabeça do fêmur na cavidade. Na subluxação, o encaixe ainda existe, mas de uma maneira já não tão perfeita. Enquanto que no quadril já luxado, fica muito evidente que a cabeça do fêmur está fora da cavidade acetabular e nessa última imagem, além de estar fora, está deslocado, perdendo então todo o contato onde deveria estar. Para a realização desse exame, é muito importante sabermos os fatores de risco que podem causar uma displasia, uma luxação do quadril. Então são eles: o sexo feminino, raça branca, mãe primípara, jovem, recém-nascido com apresentação pélvica ao nascimento, um antecedente familiar, oligoâmnio, recém-nascido com peso e altura maiores ou com alguma deformidade nos pés ou na coluna vertebral. E também, na presença do torcicolo congênito, é importante investigarmos a presença de alguma eventual displasia. Com relação à epidemiologia, é muito importante lembrarmos que o quadril esquerdo é o mais afetado, em cerca de 60% dos casos, mais do que o direito, que é afetado em 20% dos casos. A bilateralidade é menos frequente, em aproximadamente só 20%, e lembrando também que em cerca de 80% dos casos existe uma resolução espontânea. Com relação à incidência, a doença ocorre em cerca de 1,5 para cada 1.000 nascimentos, acometendo mais mulheres do que homens, na proporção de 4 a 5 mulheres para 1 homem. Quando falamos sobre a displasia do quadril, é muito importante lembrarmos sobre o tratamento. No diagnóstico precoce, realizado até os 6 primeiros meses de vida, o tratamento é feito com o uso do suspensório de Pavlik. Após esse período, com um diagnóstico mais tardio, o tratamento vai ser cirúrgico, muito mais invasivo. Com relação ao tratamento, temos então o suspensório de Pavlik, onde a criança é mantida na posição correta, com o uso do suspensório, que mantém as pernas na posição adequada, de modo que a cabeça do fêmur fique bem encaixada na cavidade acetabular. Agora, quando o tratamento é feito numa fase mais tardia, então vai ser normalmente cirúrgico, com a criança engessada, permanecendo nessa situação um pouco mais difícil. Com relação ao diagnóstico, ele é feito basicamente pela ultrassonografia, deixando a radiografia para aquelas crianças mais velhas, onde já existe o núcleo de ossificação do fêmur. Pela ultrassonografia, utilizamos a metodologia de Graf, mantendo a criança em decúbito lateral esquerdo-direito e depois invertendo a posição, o membro inferior que está sendo estudado em semiflexão, e é muito importante o paciente ficar numa posição relaxada.
Para a realização desse exame, é de grande importância a posição correta do transdutor no quadril do bebê. Então, o bebê fica deitado de lado. Aqui nessa imagem, estamos examinando o quadril esquerdo, então ele fica em decúbito lateral direito, com a perna semiflexionada, segurando a perna do bebê bem na altura do joelho, dá uma firmeza maior. E reparem bem como que o transdutor... Com relação... Ele não está exatamente seguindo a linha da coluna e também não está seguindo a linha do fêmur. Ele está posicionado de uma maneira oblíqua. Nessa segunda imagem, observamos então o todo, que eu também considero bastante importante. É importante que o bebê esteja relaxado, se possível alimentado, que isso vai auxiliar nesse relaxamento. É importante que haja um assistente para manter o bebê numa posição adequada. Então, uma mão do assistente fica bem nas costas do bebê e a outra mão, aqui no caso, está ilustrando uma sucção. Então, o bebê fica sugando o dedinho do seu assistente, isso mantém ele também relaxado e com isso conseguimos fazer o exame de uma maneira bastante adequada. Nessa imagem é para exemplificar a maneira incorreta de se fazer o exame. Então reparem que nessa imagem o bebê está com a coxa muito fletida, com isso a obtenção de imagens vai ficar equivocada. Agora com relação à imagem ultrassonográfica, considero bastante importante a identificação das estruturas anatômicas essenciais para a realização desse exame. Essa imagem eu obti do livro do Dr. Renato Senick, Ultrassonografia do Sistema Músculo-Esquelético, e fica bem fácil a identificação, então, do ilíaco, que deve estar bastante horizontalizado, bem horizontalizado na imagem. É importante identificarmos a porção cartilaginosa, é importante observarmos bem o teto ósseo, a cabeça femoral, e com isso é possível de posteriormente realizarmos a medida dos ângulos. Aqui nessa imagem observamos então um outro quadril com o ilíaco bem horizontalizado, cartilagem trirradiada, teto ósseo, teto cartilaginoso. Para fazer a medida dos ângulos, então a gente baseia primeiro a linha horizontalizada com o ilíaco servindo de referência. Nessa imagem já podemos observar que a cabeça do fêmur está 50% para dentro da articulação, então está bem locada. Só por essa imagem a gente já consegue tirar essa informação. E aqui com essa outra imagem é possível então, mantendo aquela mesma linha horizontal inicial, primeiro medimos o ângulo alfa, que é nessa porção, com referência como referência utilizando o teto ósseo. O alfa normal, ele precisa ser maior do que 60 graus. Nesse caso, deu 69,5. E o ângulo beta, já bem conhecido, ele se refere à medida dessa porção cartilaginosa. Então, a referência vai ser a primeira linha horizontal e a segunda linha na porção cartilaginosa, medindo-se então esse ângulo beta, que precisa ser inferior a 55 graus. No caso, deu 46,9. E após a obtenção desses ângulos, durante a realização do exame, é importante classificarmos essa displasia. Então, colocamos essas medidas obtidas na tabela de Graf, que é facilmente obtida nos livros que tratam do assunto de displasia do quadril, incluindo o livro do Dr. Senick. Essa imagem aqui é para exemplificar um quadril já luxado. Então, temos como referência a linha do ilíaco horizontalizada, o promontório arredondado num quadril imaturo e a cabeça do fêmur toda para cima, já longe do encaixe da cavidade acetabular. Aqui essa imagem é para ilustrar a questão do encaixe acetabular. A cabeça do fêmur na cavidade é maior do que 50%, que é o considerado normal. Então aqui de novo temos a linha do ilíaco horizontalizada, a cabeça do fêmur.
E nessa imagem fica fácil de observarmos que a cabeça do fêmur está mais do que 50% no interior da cavidade. Diferente dessa imagem seguinte, onde observamos que a cabeça do fêmur está para cima dessa linha horizontalizada do ilíaco. A título de pesquisa, vocês podem obter mais informações a partir das referências bibliográficas citadas neste vídeo. Para maiores informações, acesse nosso portal.